Seja aqui muito bem-vindo à nossa comunidade apologética. O meu nome é Jael Vitor e nós estamos aí numa sequência de exposições, versículo por versículo, do livro do profeta Jeremias. E eu espero que os nossos vídeos possam estar acrescentando de alguma maneira na sua vida cristã. E hoje eu gostaria de dar continuidade, dessa vez, gravando aqui, falando sobre Jeremias capítulo de número 27, o versículo de número 14. Nós já falamos tanto do versículo 1 até o versículo de número 13, e hoje vou estar falando do versículo de número 14. E o versículo de número 14 diz exatamente o seguinte: não dei atenção aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus intérpretes de sonhos, aos seus médiuns e aos seus feiticeiros, quando eles dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Esse texto ele está dentro de um determinado contexto onde o reinado babilônico ele está sendo usado por Deus como instrumento de justiça em relação ao povo de Israel. Se você quiser saber mais detalhes, eu aconselho que você veja os vídeos anteriores. Fazendo aqui uma análise exegética deste texto em particular, a ideia é falar apenas deste texto, porém é muito importante ler todo o contexto, tá? Mas vamos lá, como nós estamos trabalhando versículo por versículo, então vamos nos deter naquilo que é interessante deste versículo. Olha só, o profeta Jeremias adverte o povo contra as vozes religiosas que estavam sendo ecoadas naquele momento, naquele contexto, que estavam contradizendo a palavra de Deus, dita pelo profeta Jeremias. Muitos falsos profetas, muitos adivinhos e também muitas práticas que nós podemos considerar práticas ocultistas estavam enganando as pessoas com uma mensagem completamente diferente daquela que era dita pelo profeta Jeremias. Enquanto o profeta Jeremias estava trazendo uma mensagem de juízo, que era o que Deus estava de fato impetrando sobre Israel, os outros profetas, adivinhos, eles estavam dizendo que não. Estavam trazendo uma palavra de conforto, de reconforto para o povo de Israel. E isso foi considerado por Deus como uma falsa profecia, ou falsas profecias. Em vez de chamarem o povo de Israel ao verdadeiro arrependimento e submissão à disciplina de Deus, até porque Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus que também disciplina os seus filhos, eles estavam incentivando a resistirem às profecias que eram ditas pelo verdadeiro profeta de Deus, que era o profeta Jeremias. A estrutura deste versículo mostra um apelo direto e urgente, dizendo o seguinte: não dei atenção. Este verbo aqui, ele implica em uma rejeição ativa da influência desses líderes espirituais que estavam sendo corrompidos por uma mensagem falsa, uma mensagem que é contra aquilo que o profeta Jeremias estava proferindo, que era o juízo de Deus sobre Israel. Nós aprendemos que Deus, ele condena qualquer tipo de revelação que seja contrário àquilo que a palavra dele já proferiu, principalmente se tratando de fontes inseguras, fontes não confiáveis, pois a profecia verdadeira estará sempre em conformidade com as Escrituras, com a palavra de Deus. Naquele contexto, o que os falsos profetas estavam dizendo era contrário àquilo que Jeremias estava recebendo da parte de Deus. Este verso que a gente acabou de mencionar, Jeremias 27:14, ecoa muito o que está sendo dito em Deuteronômio 18, onde práticas ocultistas são explicitamente condenadas por Deus, inclusive proibidas de serem desenvolvidas dentro do arraial do povo de Deus. E isso nos traz uma lição. O povo de Deus deve avaliar todas as mensagens que são direcionadas para o seu público, ver se essas mensagens de fato estão de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus escrita. Em tempos de crise, muitas pessoas estão procurando palavras agradáveis. Neste sentido, não se tratam apenas de falsas esperanças. Jeremias ele nos ensina a valorizarmos a verdade, mesmo quando esta verdade apareça de maneira desconfortável para os ouvidos e para o coração das pessoas, em vez de ilusões religiosas falsas. A fidelidade a Deus exige um grande discernimento da nossa parte em relação de tudo aquilo que ouvimos. Jeremias aqui está nos lembrando que nem toda voz é espiritual, é de Deus. As Escrituras, elas devem ser o padrão norteador das nossas decisões, mesmo quando vai de contra a maioria dos desejos, a maioria dos votos e até mesmo a maioria das emoções das pessoas. O mais importante é defender a verdade da Escritura, da Palavra de Deus.